Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Gente, na primeira aula de hoje, que é de aula de química, pelo cronograma, a gente vai terminar a parte de propriedades da matéria, que é como a nossa frente um, né? Se não me engano, faltam fazer os exercícios da aula 2 de separação de misturas. Eu acho que a gente chegou a fazer só uma questão, primeira. E aí, na sequência, a gente já entra na parte de teoria atômico-molecular, tá? Pelo cronograma de vocês, essa frente um agora, ela vai entrar com toda a parte de cálculo. Então, vem numa sequência, né? As aulas de segunda-feira, estou dizendo. Teoria atômico-molecular, né? Mol, massa molar. Depois vem estudo dos gases. Depois vem cálculo estequiométrico. Então, você vê numa sequência aí de contas. Toda a parte de cálculo está nessa frente, tá bom? E aí, na segunda aula, a gente vem com a física, com movimento uniformemente variado, que a gente começou na semana passada, tá bom? Um aviso bem rápido, até estava falando com ele sobre o nosso calendário de simulados. O nosso calendário de simulados já está pronto, tá? A primeira prova de vocês, o primeiro ciclo de provas, acontecerá no dia 16 de março, Oh, que seria a prova de humanas e linguagens, parte de português, redação, história, geografia, tá? E a P2 no dia 23 de março, tá? Esse é o simulado um. Quantos simulados a gente vai fazer durante o ano? Seis. Seis simulados. Dá uma média aí de um a cada 5, 6 semanas, tá bom? Eu não sei exatamente se são nossa. três, né? Três no primeiro semestre ou três no segundo. O segundo semestre ele é um pouquinho mais apertado. Ou são quatro, tá? Mas eu já vou falar com o Eloy e com a Pri. A gente já divulga todas as datas para vocês já no grupo, até para que vocês se organizem em relação a isso, tá bom? Os simulados serão feitos para vocês presencialmente, e aí a gente vai dar mais detalhes para que vocês façam. A gente sempre faz assim, para quem não está acostumado. A gente passa uma ficha de inscrição, um forms, para quem quiser fazer a prova presencialmente. Lembrando sempre que vocês terão a opção de fazer o simulado também de casa. A gente envia o simulado para vocês em PDF, tá? Recomendando sempre que venham fazer presencialmente. É sempre interessante. A gente não trabalha num sistema, você já deve ter percebido isso, a gente não trabalha num sistema de ter simulado todo final de semana. Porque tanto eu, como Eloy, como a Pri, a gente acredita que isso vai sobrecarregando vocês ao longo do ano. A gente recomenda, sim, que vocês baixem provas, que vocês treinem em casa, mas a gente acredita que ficar fazendo vocês virem aqui todo sábado para fazer prova vai desgastando vocês ao longo do ano. E aí aquilo que serviria como uma coisa de avaliação acaba ficando meio que traumático. O pessoal começa a ficar entrando num estado meio de estresse, porque vai chegando o simulado, aí tem que sair de casa, ficar o dia inteiro na rua, tá? Então, por isso a gente optou por fazer apenas 6 simulados durante o ano, tá bom? Aí depois a gente vai colocando as orientações, mas antes da gente já falar sobre isso, porque já me perguntaram, Dan, e aí, os simulados? Então já está aqui o primeiro ciclo, tá bom? Beleza? Pessoal de casa, deixa eu pedir um favor. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Dá uma olhada aí nos microfones, se tá com o microfone aberto, para a gente começar. Deixa eu botar no mudo aqui o meu. Pronto. Eu cheguei a fazer a questão número um, gente? Cheguei, né? Então vamos fazer as próximas questões de 2 a 6. Questão número 2. Tá na página 10, tá? Página 10. Página 10. Bora. Considere o seguinte procedimento realizado para a obtenção de óleo de amendoim em pequena escala. Então ele vai tipo extrair o óleo de amendoim. Remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim.
Transferir os grãos para um almofariz. O que é um almofariz? Vocês já ouviram falar desse termo? Almofariz é uma espécie de um potinho, gente. Sabe aqueles negócios de pilão? Socar alho, por exemplo. Você coloca o alho, por exemplo, a pimenta num recipientezinho, vem com um soquetezinho e vai apertando ali, tá? Isso chama almofariz. Transferir os grãos para um almofariz, acrescentar etanol e triturar bem com um pistilo. Pistilo é o soquete. Almofariz é o potinho, pistilo é o soquete. 3. Coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato. 4. Deixar o prato exposto ao ambiente até que o etanol evapore completamente. 5. Recolher com uma seringa o óleo de amendoim que restou no prato. Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, triturar, beleza, né? Por que ele põe etanol? Extração. Ó, você tem um sólido. Eu acho que essa é a parte mais importante do exercício, que é o amendoim triturado. Lá dentro do amendoim você tem um monte de substâncias, inclusive o óleo dele. Quando eu ponho o etanol, eu faço uma extração por solvente. Solvente, tá? Provavelmente o óleo ele deve ter uma afinidade química com o etanol, uma solubilidade no etanol, e na hora que você coloca o etanol ali, o óleo é extraído. Depois você tem uma filtração, e fala que coou, né? E aí você tem um sólido mais uma mistura de etanol e o óleo. Mistura de etanol mais o óleo. Aí ele deixa o etanol evaporar e aí pega uma seringa e puxa o óleo para dentro, tá? Essa técnica é chamada de extração por solvente. Só um exemplo prático do nosso dia a dia, porque eu lembro que o pessoal da outra aula citou também. A extração por solvente é o que a gente faz, usa para fazer chá. Aqueles chazinhos que tem os sachês, você põe na água quente entra em contato com a erva em si e vai retirando dali as substâncias, os aromatizantes, enfim, tá? Extração por solvente. Bom, aí ele pede para completar a frase. A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de mistura, chamado extração por solvente, mais rápido. A separação da mistura de óleo com etanol é possível porque o etanol possui maior do que o óleo. Maior o quê? Maior ponto de ebulição? Acho que não, né? Acho que não. E agora? Gente, lembra que a gente comentou na semana passada? O álcool, ele é volátil, não é? Ele é volátil. Então, se ele é volátil, significa que ele tem ponto de ebulição mais baixo, não maior. Ah, mas então o que que é, professor? Para a gente analisar a volatilidade, eu volto a falar dessa propriedade aqui, ó, pressão de vapor. De novo, eu me lembro que a gente falou um pouquinho sobre ela na semana passada, quando foi resolver a questão número 1. Imagina o seguinte, ó, gente. Imagina que você tem um recipiente contendo um líquido. Você tem um líquido aqui, tá? E esse recipiente está aberto. Não sei se vocês sabem que qualquer líquido a qualquer temperatura evapora. Lembrando que evaporar é um pouco diferente de entrar em ebulição. A diferença básica de evaporar para entrar em ebulição é evaporação acontece a qualquer temperatura. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o copinho dela, tem água aqui dentro. Essa água está evaporando. O processo de evaporação ele é espontâneo. Só que, evidentemente,
quanto maior a temperatura em que o líquido está, mais ele evapora. Então imagina, por exemplo, que você vai fazer café na sua casa. Você põe a água na panela a uns 20 e poucos graus. Ela já está evaporando. Esse vapor, ele é liberado. Ele é liberado. E a gente consegue medir a pressão com que esse vapor é liberado. Essa pressão com que um vapor é liberado a qualquer temperatura, eu chamo de pressão de vapor. Eu vou escrever assim, por uma definição, ó. A pressão de vapor é a pressão exercida, é a pressão exercida pelo vapor proveniente de um líquido a uma dada temperatura. A uma dada temperatura. A cada temperatura que você aquece esse líquido, o vapor é liberado com uma certa pressão. A gente estuda isso de maneira mais detalhada na parte de propriedades coligativas. De maneira geral, como que funciona isso? Ó, a gente representa essa pressão de vapor assim, ó, por meio de gráfico. Pressão de vapor em função da temperatura. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Imagina que a gente faça o seguinte: pega esse recipiente, coloca numa certa temperatura aqui e deixa o líquido evaporar. E mede a pressão de vapor. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Agora eu não vou comentar com vocês, para vocês, por como que a gente mede essa pressão. Porque você pode falar assim, Danilo, mas se o líquido está evaporando, tá bom, o vapor vai sair. Como é que você mede essa pressão? Acredita que dá para medir. Guarda essa informação. Eu consigo medir a pressão do vapor quando ele é desprendido do líquido. Só que essa pressão, ela varia com a temperatura. Por exemplo, se o líquido estiver aqui a 10 graus Celsius, a pressão que esse vapor libera é pequena. Se o líquido estiver a 50 graus Celsius, a pressão já é um pouquinho maior. O líquido está mais quente, então o vapor sai com mais pressão. De maneira geral, a gente tem isso aqui, ó, para um líquido. A pressão de vapor do líquido cresce à medida que a temperatura sobe. Tudo bem? O que que é interessante da gente falar para o exercício? Aí a gente entra na história do etanol ser mais volátil. Quando a gente pega dois líquidos diferentes, tipo etanol e água, acetona e éter, sei lá, e compara as pressões de vapor, compara, a gente chega a coisas assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Etanol e água. Ó. Aqui a gente tem duas curvas de pressão de vapor de líquidos diferentes em função da temperatura. Repetindo, duas curvas de pressão de vapor de líquidos diferentes em função da temperatura. Tudo bem? Agora eu vou pegar uma temperatura qualquer do gráfico. Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Escolher uma temperatura T1 qualquer. Se eu pegar essa temperatura aqui, ó, e projetar na curva azul, eu chego nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar esse ponto e projetar no eixo Y, eu tenho uma pressão de vapor. Então, como é que a gente interpreta isso? Numa temperatura qualquer, sei lá, vai, 25 graus,
a pressão de vapor da água é X. Geralmente, essa pressão de vapor ela vem ou em atmosferas ou em milímetros de mercúrio, que é a unidade de pressão. Tá. Se eu aumentar a temperatura, a pressão de vapor aumenta. Beleza. Só que se eu pegar essa mesma temperatura aqui, ó, e projetar na curva vermelha, projeta na curva vermelha. Projetei na curva vermelha. Rebate a curva, o ponto e joga no eixo Y. Eu tenho uma pressão de vapor aqui, certo? Essa daqui é a pressão de vapor da água e essa daqui é a pressão de vapor do etanol. Tudo bem? O que a gente percebe analisando esse gráfico? Que numa mesma temperatura, sei lá, 25 graus, qual das substâncias tem um vapor com maior pressão? O etanol. Então eu escrevo assim, ó, em, opa, em T1, numa dada temperatura, a pressão de vapor da água é maior que a pressão de vapor do etanol. E o que a gente observa até pelo perfil das curvas? Não importa que temperatura você escolha, você vai perceber que a pressão de vapor do etanol é sempre maior do que a da água. O que isto quer dizer na prática? Que o etanol tem mais facilidade para evaporar. Se a pressão do vapor dele é maior, significa que quando esse vapor é liberado, ele é liberado de maneira mais intensa. O que isso quer dizer no final das contas? Que o etanol evapora mais fácil. Se o etanol evapora mais fácil, a gente diz que ele é mais volátil. Então, o que é ser volátil no final das contas? É ter pressão de vapor alta. E claro, se o cara tem pressão de vapor alta, portanto ele é mais volátil, ele tem um ponto de ebulição menor. Então eu vou escrever assim, ó. Dizemos então que volatilidade é sinônimo de, pode guardar duas coisas, alta pressão de vapor e baixa temperatura de ebulição. Pronto. Normalmente, a gente associa a volatilidade apenas a essa característica aqui, baixo ponto de ebulição. Tudo bem, tá certo. Mas a gente precisa trazer para essa discussão uma outra propriedade, que é essa pressão de vapor aqui. Tá? Lembrando, mais uma vez, todo líquido evapora a qualquer temperatura. O que é diferente de ferver. Ferver é uma outra história. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, senão a gente meio que se perde aqui. Tá bom? Então, eu acho que com essa explicação a gente consegue completar, né? A gente pode dizer assim, né? Porque estava faltando só uma lacuna lá. O etanol evapora, ele fala no texto, né? O etanol evapora por quê? Porque ele é mais volátil. Se ele é mais volátil, aí na última lacuna, ou você colocaria baixa temperatura de ebulição ou alta pressão de vapor. Você pode colocar uma dessas duas características aí. Só que eu acho que pelas alternativas, a gente vai ser obrigado a colocar pressão de vapor, né? Então fica aumenta. Eu vou ler de novo a frase, porque daí a gente entende melhor. Ele fala assim: a trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo em etanol, pois aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de misturas, chamado extração por solvente, mais rápido. A separação da mistura do óleo com o etanol é possível porque o etanol possui maior pressão de vapor do que o óleo. As lacunas preenchidas estão alternativa C. Oi,
Pressão de vapor da água é menor. Obrigado. Thank you. Obrigado. Oi, fala. Você não devia ter perguntado isso. Tem uma pressão de vapor para água ou para qualquer líquido que é máxima? Tem a pressão do ambiente. Vou explicar. Tipo assim, imagina que você está aquecendo a água, é porque lembra que eu falei que eu não queria falar de ebulição, mas a pergunta dela me força a falar. Imagina que você está aquecendo líquido num ambiente aberto. A gente não pode esquecer que, se por um lado eu tenho uma pressão de vapor, eu também tenho uma pressão ambiente, chamada pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica? Quer dizer, depende, né? Depende de onde a gente está. Se eu tiver ao nível do mar, 1 atm. Se eu tiver num ambiente de altitude maior, a pressão é menor. Então, essa pressão aqui, ela basicamente ela depende do local. Depende do local. Tá, e daí, Danilo? E daí que é o seguinte: conforme você vai esquentando o líquido, a pressão de vapor vai subindo. Até que valor? Até esse aqui. Quando, vou escrever, ó, se a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica, no momento que isso aqui acontecer, ela atinge o maior valor dela. O líquido ferve, solta a bolha, entra em ebulição. E aí, a partir desse momento, olha como tudo faz sentido. A gente não aprende que quando uma substância está mudando de estado, a temperatura dela para de aumentar? Por que que a temperatura dela para de aumentar? Porque a pressão de vapor dela para de aumentar também. Ela vai subindo, subindo, subindo. Quando a pressão de saída se iguala com a pressão do ambiente, solta a bolha. E a partir daquele momento ela não aumenta mais. Então, na verdade, o valor máximo que uma pressão de vapor aguenta, aguenta não, chega, é a pressão de vapor onde você está. E aí a gente entra numa discussão que aí já ficou muito louco, porque panela de pressão. Por que que eu cozinho feijão na panela de pressão? Por quê, gente? Qual é o objetivo de cozinhar feijão, carne, numa panela de pressão? Cozinhar mais rápido. Se eu, pensa aí, se eu cozinho mais rápido, é porque a temperatura lá dentro está mais alta do que 100 graus. Porque se você tentar cozinhar um alimento numa panela aberta, a temperatura é 100 graus. Então o feijão vai ficar 100 graus, a carne vai ficar 100 graus, o que quer que seja vai ficar 100 graus. Quando eu consigo reproduzir um ambiente de pressão alta, significa que aquele líquido só vai ferver quando a pressão de vapor dele for alta, muito alta. E isso só vai acontecer numa temperatura muito alta. Então, por exemplo, numa panela de pressão, em média, você tem ali uma pressão de 4 a 6 atms. A água está fervendo a uns 140 graus. Muito mais alta do que ela estaria fervendo numa panela aberta. Entendeu? Então, por isso, a gente consegue controlar a temperatura de ebulição a partir da pressão. Quanto mais pressão eu tenho aqui, porque uma forma de você entender isso de maneira bem clara é, essa pressão atmosférica, ela meio que segura o líquido para ele ferver. Então, tipo, se essa pressão for muito grande, esse líquido só vai conseguir ferver se ele estiver muito quente, muito quente. Tudo bem? Por isso que a gente fala, você já deve ter reparado, que o ponto de ebulição da água é 100 graus ao nível do mar. Isso significa que, se você estiver fervendo a água ao nível do mar, você precisa esquentar ela a 100 graus para que a pressão de vapor dela seja igual à pressão ao nível do mar. Tá bom? Ficou claro? Oi.
Aham. Então, nesse caso, eu acho difícil acontecer pelo seguinte: ele não esquentou essa mistura. No exercício, ele fala que deixou o álcool evaporar. Se eu tentar aquecer a mistura, provavelmente perde um pouquinho do óleo. Provavelmente perde um pouquinho do óleo, tá? Aí, só pra gente, já que a gente já tá no inferno, vamos lá, vai. Por que que dois líquidos diferentes têm pressões de vapor diferentes? Qual é a explicação química para isso? Interação molecular. Isso aqui tem a ver diretamente com as interações moleculares. O que faz um líquido estar líquido é interação molecular. Ponte de hidrogênio, de polo permanente, de polo induzido, qualquer que quer que seja. Quando um líquido vira gás, essas interações moleculares são quebradas. Então, o que que acontece? Se um líquido é muito volátil, ou seja, se ele precisa de uma temperatura pequena para ferver, quer dizer que as interações moleculares dele são mais fracas, tá? Então, no caso da água e do etanol, por exemplo, quanto mais para baixo tiver a curva, quanto mais para baixo tiver a curva, menos volátil é o líquido. Quanto menos volátil é o líquido, mais intensas são as interações moleculares. Tudo bem? Beleza? Acho que agora a gente conseguiu completar tudo o que precisava. Vamos para a próxima? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? A gente vai falando. Questão número 3. Questão 3. Essa questão 3 dá problema também. Questão 3. A questão 3, gente, ela fala sobre uma técnica de separação bem diferentinha, chamada cristalização fracionada. Cristalização fracionada. Vamos ler aqui a questão, e aí, conforme vai surgindo os problemas, a gente vai tentando entender. Ele fala assim: a forma cristalina de um fármaco, o que que é fármaco? Tipo um medicamento. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de um determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina, tipo puro, ou como uma mistura polimórfica. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a indústria produz um remédio, ela precisa saber se esse remédio está puro ou não está puro. É basicamente isso que ele está dizendo. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições, ou seja, quando ele está impuro, é utilizar o processo de recristalização. Agora ele vai explicar. Dissolução do material sintetizado, seguido de cristalização da substância desejada. Então ele está dizendo assim, ó. Imagina que você tem um medicamento, um fármaco, mais impurezas. Impurezas. Os dois são sólidos. O que que ele está propondo que a gente faça? A gente dissolve tudo isso. Então você pega isso aqui, coloca um solvente, e aí a partir desse momento você passa a ter o fármaco dissolvido, mais impurezas dissolvidas. Tá? Aí ele fala assim, ó. Vou pegar aqui de novo. Forma de purificação é utilizar a dissolução seguido de cristalização da substância desejada. Então ele vai. é, Todo mundo entende o que que é cristalizar uma coisa?
Quer ver um exemplo? Imagina que você faça o seguinte: você pega um recipiente com água quente na sua casa e coloca bastante açúcar. O açúcar ele dissolve bem na água quente. Depois você pega esse açúcar dissolvido e põe no congelador e deixa lá alguns minutos, não para congelar. Deixa alguns minutos para a temperatura baixar. O que vai acontecer quando você abrir o congelador e olhar? O açúcar voltou a estar no estado sólido. Isso é cristalizar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma recristalização. Segundo ele, nessa recristalização, quem é que volta a virar cristal? O fármaco. Então agora eu tenho o fármaco sólido e as impurezas continuam dissolvidas. Dissolvidas. Aí você fala, Danilo, mas que coisa besta, para que isso? Não. Ó, aqui eu tinha uma mistura de dois sólidos, certo? Quando eu pus o solvente, eu tenho uma mistura de. Agora eu tenho um sistema homogêneo. Vocês conseguem perceber que isso aqui é um sistema homogêneo? Porque está todo mundo dissolvido dentro do líquido. Quando eu faço essa recristalização, o fármaco precipita. Ele volta a virar cristal. E isso aqui fica dissolvido. O que que eu faço para separar os dois aqui? Porque está tudo no mesmo frasco. O que que eu faço? Filtra. Que agora você tem um sistema de quantas fases aqui? Duas. Aí eu faço uma filtração. Fica claro isso? O problema é o seguinte: como eu faço para recristalizar? É aí que a tabela entra. A recristalização, ela acontece por mudança de temperatura. Por mudança de temperatura. Eu não sei se vocês já lembram de um assunto, a gente vai falar sobre ele eventualmente, evidentemente. Coeficiente de solubilidade. Lembra disso? Que é o limite de uma substância que pode ser dissolvida dentro de um líquido. Não sei se vocês lembram que o coeficiente de solubilidade, que é esse limite, ele depende da temperatura. Tem substâncias, como por exemplo a sacarose, que é super solúvel em água quente, mas já não é tão solúvel em água fria. Então o que que os caras fazem? Para recristalizar, eles mexem na temperatura. Geralmente eles abaixam a temperatura, de tal maneira que um deles precipita e o outro não, tá? É basicamente isso. Aí ele continua falando assim, ó. Observe a tabela abaixo. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade na água de uma dada forma de insulina. Opa, então o nosso fármaco é insulina. Beleza? Temperatura de 15 graus, solubilidade. Veja que a solubilidade ela está em miligramas por ml. Miligramas por ml. Então, tipo, como é que você lê essa tabela? A 15 graus, a solubilidade da insulina é 0,30 miligramas em 1 ml de água. Quando você aumenta a temperatura, a insulina dissolve mais. Quando você aumenta para 25 graus, né? Quando você aumenta para 35, ela dissolve mais. Então, pelo que dá para entender na tabela, a insulina é melhor dissolvida na água quente do que na água fria. Tudo bem? Aí ele fala agora: a partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendável dissolver essa amostra em água, em uma quantidade suficiente de água. Aí ele completa a frase. Então ele quer saber o seguinte: para você fazer isso aqui, para você fazer isso aqui, o que você deveria fazer? Bom, eu vou jogar um solvente. Claro que o solvente é água, pelo que ele está falando aqui. Só que eu quero que a insulina se dissolva na água. Eu quero que ela se dissolva. Então, se eu quero que ela se dissolva, o ideal é jogar água a que temperatura? A maior possível, 35. Você joga água quente, e aí tem uma coisa que não é falada no exercício.
mas que nós temos que subentender. As impurezas não vão ser, elas vão ser cristalizadas a partir daqui. Aliás, elas vão ser dissolvidas a partir daqui. Elas têm que ser solúveis na água também. Então eu jogo água a 35 graus, todo mundo dissolve. Aí eu quero recristalizar. Se eu quero recristalizar, pelos dados da tabela, o ideal é que eu abaixe a temperatura. Porque na hora que eu abaixo a temperatura, a solubilidade da insulina cai. Então eu vou para 15 graus. 15 graus. Então eu começo com água quente, depois eu esfrio, tá? Na prática, como que os caras fazem isso em laboratórios, né? Você põe água quente, beleza, dissolve. Aí você pega aquele recipiente e coloca num banho de gelo, com água fria, bem fria. Encosta ela ali e vai mexendo. E vai mexendo, vai mexendo. Conforme você vai mexendo, a insulina vai cristalizando, tá? Então a gente já exclui a B, porque na B ele começa com água fria, né? E a D também exclui. A gente fica entre A e C. É isso, né? É. Na A, o que ele fala? Vamos ver. Joga água a 35, resfria lentamente a solução até 15 graus, promover uma filtração, que seria essa parte aqui, né? Ó, daqui para baixo, se filtra, e recuperar o sólido. Toda a insulina será recuperada. C. Jogar água a 35, resfriar lentamente até 15, promover uma filtração a 15, recuperar o sólido. Uma parte da insulina permanecerá na solução. E agora? Quando eu filtrar, eu vou filtrar. Quando eu filtrar, eu vou obter duas coisas. Uma fase sólida, que é o fármaco. É o fármaco. Que é a insulina. E uma fase líquida, que é uma solução. Não sei se vocês percebem que a diferença das alternativas que possivelmente sejam corretas é: será que nessa solução ainda tem insulina? Ou será que toda a insulina foi retirada do sistema? Eu acho, gente, que a resposta certa é C. Por quê? Qual é o argumento, né? Que ele fala assim: parte da insulina fica na solução. No que eu estou me baseando para dizer que parte da insulina fica na solução? Na solubilidade. Porque a 15 graus ainda tem uma certa solubilidade. A tabela mostra. Tem um pouquinho. Então você consegue tirar um pouco da insulina, ou do fármaco, mas uma parte fica preso ali mesmo. Não tem jeito, tá? Então, alternativa C. Questão 3, alternativa C. Oi, aí sim. Para você tirar toda a insulina daqui, ela não poderia ter coeficiente de solubilidade. Teria que estar escrito assim: insolúvel a 15 graus. Não sei. Não sei se a 0 graus não tem solubilidade. Pode ser que tenha. Aí sim. Mas isso precisaria estar claro no exercício. Só que deixa eu te contar um segredo. Não existe nada que é insolúvel. Zero. Existem coisas que são tão pequenas que a gente até costuma dizer, é insolúvel. Tá? Mas é muito raro acontecer uma coisa não. Até óleo é solúvel em água. Um pouquinho. Tá? Beleza? Mas se ele tivesse escrito, aí tudo bem. Aí você considera o que ele escreveu. Tá? Oi? Não. O fármaco só ficou sólido porque ele é menos solúvel do que a impureza nessa temperatura. Se você olhar na tabela, ele não mostra a solubilidade da impureza, mas ele fala que a solubilidade do fármaco cai. Então, tipo, aqui ele está solúvel.
Quando eu abaixo a temperatura, uma parte dele não consegue continuar solúvel, que é o que a gente chama de precipitar ou formar corpo de fundo, tá? Mas isso não tem a ver necessariamente com a impureza. O problema está relacionado diretamente à solubilidade desse cara. No quente, ele é mais solúvel do que no frio, tá? Beleza? Mais alguma, gente? Tudo bem? Podemos continuar então. Questão 4. Questão 4. Diz o seguinte: em um laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou algumas informações. Resíduo, mistura de acetato de etila e água. Acetato de etila é uma substância orgânica, né? Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água. Então, se tem baixa solubilidade em água, a gente imagina que deve ser um sistema de duas fases, talvez. Massa específica ou densidade 0,9. Então, ele é menos denso que a água. Temperatura de fusão, menos 83 graus. Então, pera um pouquinho. Se a temperatura de fusão é menos 83, provavelmente que estado físico eu tenho ali? Se a temperatura de fusão é menos 83, quer dizer que ele só é sólido abaixo de menos 83. Então, provavelmente ele é um líquido. Ele é um líquido que não se mistura na água e que é menos denso que a água. Então a gente já imagina um sistema meio que de duas fases. Tipo, uma fase superior, que seria o líquido, o acetato de etila, e uma fase inferior, que seria a água, tá? Pressão de vapor maior que a água. O que isso quer dizer? Ele é mais volátil que a água. Ele é mais volátil que a água, né? Tipo, tem mais facilidade para evaporar. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o que que a gente pode fazer? Dá uma olhada aí nas alternativas. Lembra que o sistema tem duas fases, hein? Sisteminha de duas fases. E aí? E aí, gente? Se o sistema tem duas fases e os dois são líquidos, qual é a melhor maneira de fazer isso? Decantação. 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 Eu ficaria com a E. Decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado. Professor, mas não dá para evaporar o acetato de etila? Gente, a gente está falando de uma mistura heterogênea. Heterogênea. Quando que eu tentaria evaporar o acetato de etila? Se fosse uma mistura homogênea. Aí eu faria uma destilação. Aí sim. Talvez alguns de vocês tenham ficado meio que na dúvida, putas, por causa da história da pressão de vapor. Né? Ele fala que a pressão de vapor é maior que a da água, então eu falo, bom, o líquido é mais volátil. Só que a gente não pode esquecer que ele não é solúvel em água. Então eu estou formando um sistema de duas fases, tá bom? Então eu colocaria decantação. Decantar. Alternativa E. Beleza? Questão número 5. Gente, a 5
É loucura. Se você já fez essa questão 5, você vai lembrar. Ela é bem louca. Ele diz o seguinte na questão 5: em um experimento, determinadas massas. Conforme eu vou lendo a questão, eu vou anotando algumas coisas na lousa, porque ela é bem difícil de entender. Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus, preparando-se as duas misturas idênticas. Uma delas, X, foi resfriada a menos 78 graus, enquanto a outra, M, foi mantida a 0 graus. Para um pouquinho aqui. Então, eu tenho ácido maleico e acetona. Essa é a minha mistura. Uma das misturas, que ele chama de X, foi mantida a 0. Não, a X foi resfriada a menos 78 graus, certo? A menos 78 graus. E a mistura M foi mantida a 0 graus. Aí a gente já deve parar aqui e, com bastante calma, olhar dentro dos quadradinhos, dos retângulos M e X. Observem que, tanto no M como no X, a gente tem símbolozinhos que são triângulos e retângulos. Tudo bem? Beleza? Não sei se fica claro para todo mundo que tem um componente aqui que é líquido, que são os triângulozinhos. E tem um componente que está precipitado e dissolvido, que é o retângulo. Conseguem perceber que na parte de baixo dos dois recipientes tem um monte de retângulozinhos, tudo grudadinho no outro? Então, o que dá para perceber nos dois sistemas? Eu tenho soluções saturadas com corpo de fundo. Soluções saturadas com corpo de fundo. Solução saturada com corpo de fundo. Quem é o corpo de fundo? É o retângulozinho. Professor, como que você sabe que a solução está saturada? Como que eu sei que a solução está saturada? Porque tem corpo de fundo. Porque se tem corpo de fundo, gente, quer dizer que você não consegue mais dissolver. Você colocou tanto sólido, que precipitou. Tá? Então, as duas soluções estão no limite. Outra coisa que dá para perceber: onde eu tenho mais retângulozinhos dissolvidos? No M de Maria ou no X? Mais? Dissolvido? Olha de novo. Ô, gente, o dissolvido ele está lá no meio. Eu tenho mais corpo de fundo no X. Mas quantos triângulozinhos eu tenho dissolvidos no X? No X eu tenho três, né? Eles estão meio no meio dos triângulos. E no M eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, o que eu também consigo perceber? A temperatura interfere na solubilidade, tá? Tudo isso só na primeira linha. Continuando. A seguir, ambas as misturas, M e X, foram filtradas, resultando nas misturas N e Y. Então, peraí. A mistura M foi filtrada, filtração, e deu origem a N. A mistura X foi filtrada e deu origem a Y.
Dá uma olhada nos sistemas aí. Sumiu o corpo de fundo, tá vendo? Desculpa, do M para o N, sumiu o corpo de fundo, porque ele filtrou. Do X para o Y, sumiu o corpo de fundo também, porque ele filtrou. Só ficou a solução ali, tá? Continuando. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Os recipientes marcados pelas letras O e Z representam o que restou da mistura após a destilação. Então, o que que ele fez depois? Ele pegou isso aqui, fez, destilou, só ficou o sólido lá, tá vendo? Os retângulozinhos. Virou O, a 0 graus Celsius. Eu nem sei se está a 0 graus aqui. Aqui já nem está mais a zero. Só vamos colocar O. E o X, desculpa, o Y também destilou e formou o Z. Formou o Z. Aqui. Beleza? Continuando. Nas figuras, as moléculas de cada componente estão representadas por retângulos ou triângulos. Aqui. Antes da gente ler a frase, porque de novo é uma questão de completar lacunas, a gente precisa tomar uma decisão aqui. A gente precisa saber quem é o ácido maleico e quem é a acetona. Para isso, eu vou pedir que vocês virem a página, porque tem uma tabela aqui, ó, na página 11. Antes das alternativas, tem uma tabela. Essa tabela diz o seguinte, ó, note e adote. Ponto de fusão e ponto de ebulição do ácido maleico e da acetona. Vocês lembram que a gente tinha concluído que o retângulo ele era sólido, que tinha uma parte que estava dissolvida e tinha uma parte que estava na forma de corpo de fundo, e esse aqui era líquido. Líquido. Tá. Olhando nos dados, olha, olha o ponto de fusão do ácido maleico. 138 graus. O negócio está sendo feito a zero e menos 78, não tá? Então, me parece que o ácido maleico é o sólido. Ele é o sólido. Então, ele é o retângulo. Ele é o retângulo. E a acetona, o ponto de fusão dela é menos 85. Como a gente está fazendo a zero e menos 78, a acetona é líquida. Líquido. Líquido. Tá aí. Então, os triângulozinhos são a acetona e os retângulozinhos são o ácido maleico, as moléculas de ácido maleico. Tá bom? Beleza? Super difícil, né? Bom, agora vamos ler a frase e tentar encaixar os Paranauê nela. Tem um monte de palavrinhas aqui. Vamos tentando fazer com as páginas abertas que a gente vai conseguindo completar. Tanto no recipiente M de Maria como no X estão representadas soluções saturadas. Então, se é saturadas, pode ser A, C ou E. Já tira B e D. Saturadas do quê? De acetona ou de ácido maleico? Qual que é o critério para falar solução de fulano? Por exemplo, se eu misturo sal com água, eu falo que é uma solução de água ou é uma solução de sal? Você fala sempre o soluto, né? Então, como o soluto é o ácido maleico, eu falo solução de ácido maleico. Solução de ácido maleico. Então fica, tanto no recipiente M como no recipiente X, estão representadas soluções saturadas de ácido maleico, cuja solubilidade diminui, não, diminui
com a diminuição da temperatura. Como é que a gente consegue perceber que a solubilidade diminui com a diminuição de temperatura? Basta você comparar os dois desenhos aqui, ó. A quantidade de retângulozinhos dissolvidos aqui, ó, é menor do que a quantidade de retângulozinhos dissolvidos aqui, tá? Diminui. A, a uma determinada temperatura, as concentrações de M e N e de X e Y são iguais. Em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo pertencem a um composto que pode estar no estado sólido ou no estado dissolvido. Deixa eu ver como é que fica aqui. Sólido ou dissolvido. Então ficou C, né? Saturadas, ácido maleico, diminui, iguais, dissolvido e... Ah, ele colocou dissolvido e sólido, não sólido e dissolvido. Alternativa C, tá bom? Veja se for alguma dúvida para a gente esclarecer. Beleza? Questão 6. Na 6, gente, aquele bom e velho exercício de fluxograma. Faz tempo que não aparece exercício assim, com fluxogramas, né? Tipo, ele pega um sistema, vai fazendo separações e vai mostrando através de fluxogramas. Vou colocar. Acho que dá para colocar aqui no cantinho. Questão 6. O que que o cara faz? Ó, ele pega a casca de laranja, e acrescenta nessa casca de laranja. Primeiro, ele macera, ele faz maceração, igualzinho do amendoim, hein? E põe éter. Olha lá, igualzinho do amendoim. Tritura, põe um solvente. O solvente éter é um solvente, não sei se vocês lembram da orgânica, de polaridade bem baixinha. Bem baixinha. Então, provavelmente, o que eu estou querendo extrair da laranja é alguma coisa de polaridade também baixa, tá? Isso é uma coisa interessante. Dependendo do que você vai tirar na extração, por exemplo, no caso do chá, eu faço chá com água. Primeiro porque eu vou tomar o chá, óbvio, né? Mas a água que você usa vai tirar as substâncias do chá. Portanto, são substâncias hidrofílicas, substâncias de polaridade parecida com a da água, tá bem? Aqui eu quero uma coisa de polaridade baixa. Aí ele separa as cascas, as cascas, que ele chama de resíduo. E aí aqui ele usa a expressão sistema homogêneo. Ô, gente, o que que deve ter dentro desse sistema homogêneo? O éter com alguma coisa que ele extraiu da laranja. Poderia ser uma espécie de uma solução etérea, né? Tem solução alcoólica, solução aquosa. Isso aqui é uma solução etérea, porque tem um éter aqui, como solvente, tá? Esse processo aqui ele chama de processo 1. Deve ser uma filtração, né? Tirou a casca e deixou a solução. Aí, ele pega esse sistema heterogêneo e separa em éter e óleo essencial. Olha lá, igualzinho. Óleo essencial. E ele chama isso de processo 2. Isso é uma destilação, né, velho? Então, nós temos filtração aqui, filtração e destilação aqui. Alternativa E, né? Alternativa E. Tá bom? Fechou?
Nossa, como tá quente desse lado.